Deixa eu conversar com Maria Laura e Maria Eugênia Assis, as irmãs queridas, direto de Buenos Aires para a audiência da Auriverde Brasil. Maria Laura, Maria Eugênia, bom dia, sejam bem-vindas mais uma vez, meninas. Bom dia, Pitoli, bom dia a toda a audiência que está nos acompanhando e é um prazer novamente estar aqui com vocês nessa terça-feira. É uma honra para nós. Meninas, apesar do ajuste que está sendo obrigado a fazer, após o rombo deixado pela esquerda, a aprovação do presidente Milei segue em alta. Isso é o que a gente percebe daqui, quero ouvir vocês. E no próximo ano, o partido de Milei já se apresenta como grande favorito para as eleições legislativas, meninas? Pois é, de fato, durante uma conferência de imprensa do Manuel Adorno, ele justamente destaca isso, né, como o governo teve que fazer um ajuste devido às más políticas que levou o governo anterior, e aí ele faz um paralelismo entre os último trimestre do ano passado e os últimos números que temos por enquanto desse ano, e diz, né, que faz parte do processo todo esse ajuste que o governo está levando adiante e que a população que votou pelo Javier Milei entende isso. De fato, assim, a última pesquisa realizada diz que Javier Milei tem 52,3% dos votos e de imagem positiva, em comparação, né, tendo como concorrente Kicillof, que seria até então o candidato pelo kirchnerismo. Então mostra como Javier Milei ainda é um dos preferidos se, por exemplo, as eleições fossem realizadas hoje. Coisa que esse resultado também se duplicaria na questão do Congresso, que será a eleição que ocorrerá o ano que vem, e que é de suma importância para Javier Milei, porque é aí que ele conseguirá colocar mais deputados, mais senadores no Congresso, para assim ter mais facilidade para aprovar os seus projetos de lei. Lembrando o seguinte, o rombo que o Milei pegou era só cortando na carne, só com um ajuste, com austeridade, né, com o rigor fiscal, que ele poderia atingir o seu objetivo. Isso impacta diretamente na vida, no dia a dia do argentino, inevitavelmente, e poderia comprometer a sua popularidade, porque presidente que precisa ser austero, né, cortar na carne, dar adeus a subsídios, por exemplo, como oferecia para o transporte público em Buenos Aires, enfim, tudo que teve que acontecer poderia comprometer o resultado da popularidade de Milei, mas isso de fato não está acontecendo. Por quê, meninas? Inevitavelmente os resultados estão aparecendo, não é? Seja com superávit fiscal, com a redução da inflação, isso está acontecendo, o que dá a segurança para o argentino o seguinte, não, tudo bem, é necessário, mas está dando certo, né? É isso que você falava, né, Pitoli? Eu acho que o argentino também é consciente desse processo devido aos resultados que estão aparecendo, né? A inflação no último mês foi de 4,0%, que foi a menor inflação anual, e ao mesmo tempo a gente tem aí vários resultados positivos em questões de atividade econômica. Só em julho a gente teve um aumento mais de 40% no setor automobilístico. Então a gente vê aí que os resultados em relação à economia da Argentina estão aparecendo, muita confiança no mercado internacional também, muitas empresas estrangeiras interessadas, né, aqui na Argentina. Então eu acho que isso também, de certa forma, termina compensando, né, todo esse processo que o argentino é consciente que ele deve passar, para que no dia de amanhã a gente tenha ainda melhores resultados. Isso é o que eu admiro, né, do povo argentino, porque não é um povo que espera uma resposta imediata, né? Eles não são imediatistas. Eles são conscientes que se tiveram mais de 20, 30 décadas de kirchnerismo, agora eles vão ter que esperar pelo menos aí uns 2, 3 anos para começar a ver os bons resultados da presidência de Milei. Lembrando vocês que o Milei não completou nem ainda um ano de presidência aqui na Argentina. E também gostaria de trazer, por exemplo, o índice de aluguel, né? Durante o governo anterior, eles tinham aprovado uma lei que totalmente prejudicava o aluguel, tanto para quem queria alugar, como quem queria ser o inquilino, né? O locador e o locatário, né? E agora o Javier Milei, ele derrubou essa lei, o que demonstrou, por exemplo, para as pessoas que alugam, que é grande parte da população argentina, que teve uma oferta de 2,12% a mais no mercado e que os preços baixaram 26,6%, ou seja, derrubaram uma lei que controlava o mercado de aluguel, o mercado imobiliário aqui na Argentina, e que, por derrubar essa lei de controle, o mercado se autorregula e, por isso, diminui os preços do aluguel.
E também trazer para vocês, né, o ajuste, dentro dessas políticas de ajustes e de mão dura por parte de Javier Milei, como, por exemplo, essa semana nós tivemos manifestação por parte de funcionários da aerolínea argentina, e que ele então disse que se eles vão se manifestar não tem nenhum problema, mas que será descontado de seus salários todas as horas pela qual eles deixaram de trabalhar e foram se manifestar em contra do governo. Bom, enquanto isso, a situação de Alberto Fernandes, o ex-presidente, né, kirchnerista, a situação dele vai ficando cada vez pior, acusado de agressão pela ex-mulher, contratação de mulheres não aptas para cargos públicos e vários casos de corrupção. A situação de Alberto Fernandes, né, próximo, aliás, vice dele era a Cristina Kirchner, né? Situação ficando cada vez mais complicada, né, meninas? A gente recentemente, essa semana, a ex-primeira-dama colocou na internet outro vídeo que mostrava que não era maquiagem, né, o rosto dela, senão que é um vídeo mostrando o roxo, né, que ela teve no olho após a violência exercida por parte de seu ex-marido. E era um vídeo dela, né, mostrando, passando uns produtos no rosto, tentando, né, disfarçar um pouco o roxo do olho. Então, semana que passa, a gente descobre mais pessoas que estiveram com o ex-presidente, mais mulheres que conheceram ele através de redes sociais, Facebook, Instagram, e que começaram a ter um relacionamento, né, com Alberto Fernandes, o que possibilitou a eleição delas para certos cargos dentro do próprio governo, através, né, do ex-presidente. Então, a gente vê aí como o Alberto Fernandes, de certa forma, já traía a sua ex-mulher e utilizava essas mulheres como recompensa, né? Eu acho que o método de pagamento dele era dando certos cargos dentro do governo. E com o tempo a gente vai ter mais conhecimento de certos vídeos e materiais que estão sendo publicados aos poucos pela primeira-dama e também por essas mulheres que estiveram naquele momento ao seu lado e que agora que estão vendo que sua imagem está sendo prejudicada também decidem falar, né, em contra do ex-presidente. E ver o perigo disso, né, porque talvez mulheres que ele conheceu pela própria internet e que depois ocuparam um cargo, por exemplo, que administrava uma das caixas mais importantes do país, de dinheiro, né? Absurdo. Então, vemos, assim, o problema que significa isso, né, para a Argentina, assim, muito surpreendente que um ex-presidente colocasse em cargos tão importantes mulheres que ele conhecia pela internet. E, aliás, a Cristina Kirchner já soltou da mão dele, né, meninas? Sim, já soltou. Ela está constantemente em suas redes sociais se posicionando em contra do Alberto Fernandes, se desvinculando do Alberto Fernandes, dizendo que eles não são a mesma coisa, de certa forma desvinculando o kirchnerismo em si, né? Na qual ela fala que não é a mesma coisa que o albertismo, e de certa forma ela tem um medo de que isso respingue nela, e a gente sempre traz isso para vocês, porque como a gente falou, ela foi quem escolheu o Alberto Fernandes, ela conhecia muito bem o Alberto Fernandes, também se divulgou que em uma mensagem ela chamou a atenção de Alberto Fernandes e pediu para ele parar de levar as mulheres lá para a Casa Rosada, então ela sabia de tudo que estava acontecendo lá dentro, né? Então ela está com certo medo de que isso respingue nela e está começando a se desvincular, a falar que ela é em contra de qualquer tipo de violência, enfim, de certa forma, conseguir lavar a mão dela e não estar envolvida nesse caso. E o Lula não se posicionou com relação ao amigo Alberto Fernandes, pelo menos até agora, né, meninas? Não, o Lula preferiu não se posicionar, igual acho que isso não é algo que surpreende, né, tendo em conta que ele tampouco se posicionou em relação ao seu filho, né, e ao ato de violência. Mas eu acho porque talvez o Alberto Fernandes é corintiano, não sei, a gente vai perguntar. Pode ser, torce pro Boca aí na Argentina. Meninas, agora mudando de assunto, na semana passada senadores desistiram de aumentar os próprios salários por conta de uma pressão de Milei, é isso mesmo? Ia ter um aumento, né, de 1,9% a 7 mil milhões de pesos aqui na Argentina no salário dos senadores que eles tinham aprovado previamente, só que com a pressão de Javier Milei, da população e da oposição, eles decidiram, né, dar um passo para trás
e desistiram desse aumento. Eu acho que aí também reside a importância, né, da pressão por parte da população e até mesmo do presidente, mostrando a hipocrisia, né, dos senadores e dos deputados que dizem estar a favor da população e até mesmo questionam o Javier Milei quando ele, por exemplo, veta, né, o aumento da aposentadoria, porque isso afetaria a economia argentina. Eles questionam isso, só que depois eles vão e aumentam seus próprios salários de 1,9 milhões de pesos a 7 milhões de pesos, o que é uma hipocrisia total. Então, eu acho que com essa pressão de Javier Milei, que expôs a situação junto a todo o seu partido e a oposição, conseguiram, né, fazer com que os senadores desistissem desse aumento absurdo. Meninas, e corajosamente, Milei já coloca o seu nome à disposição para uma reeleição. Ele diz que é para terminar de colocar a Argentina em pé. Corajosamente eu digo porque quando se coloca o nome à disposição com tamanha antecedência, lá vem pedrada, né? Lá vem pancada de tudo quanto é lado para tentar tirá-lo do pleito. Entretanto, na verdade, o que ele faz nessa jogada é se fortalecer junto à população, não é? Sim, é a primeira vez que Javier Milei, logo de ser eleito presidente, manifesta assim, em público, em um discurso, a sua vontade de ser eleito e de estar disponível a ser reeleito como presidente, na qual ele diz que isso é importante para continuar mudando, né, a história e o futuro da Argentina. Então, pela primeira vez, vemos um Javier Milei que demonstra, né, esse interesse em continuar sendo presidente. E o que a gente fala, que como você mesmo disse, Pitoli, que ainda é muito cedo, ainda muita água vai passar embaixo dessa ponte, mas que traz muita esperança para os argentinos que, por enquanto, estão satisfeitos com os resultados da gestão de Javier Milei. Muito bem. Meninas, como encontrá-las nas redes sociais? Bom, vocês podem nos encontrar no X, Twitter, como mlauracis. E Eugênia_Assis. É o mesmo @, também para o nosso Telegram, Getter. Ou, se não, vocês podem nos encontrar no Instagram, Facebook, YouTube, como Assis. Assis. Maravilha. Meninas, até semana que vem. Obrigado pelas informações. Muito obrigada, Pitoli.